Eu convido o senhor Leandro Sabença César, da S Brasil. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre a P26. A gente entende que realmente cabem muitos aprimoramentos para realmente incentivar a implantação da micro e mini geração no Brasil. E a ANEEL deu esse passo importante. E eu acho que a sala cheia hoje e ontem também lá em São Paulo demonstra que realmente é um tema de muito interesse para todo o setor. Bom, inicialmente a nossa contribuição se refere ao prazo para a entrada em vigor da nova regulamentação. A ANEEL, na sua nota técnica, explicita que seriam necessários 60 dias para fazer uma adequação das normas técnicas das distribuidoras. A gente fez uma análise nas distribuidoras da S Brasil e a gente identificou que, considerando que a resolução fosse, então, aprovada e entrasse em vigência agora em julho, a gente teria que, já no comecinho de agosto, fazer uma análise de todos esses impactos e aí, então, começar a fazer um mapeamento de fornecedores, um mapeamento também da previsão orçamentária, para depois começar a fazer a revisão das normas, contratar os fornecedores que vão fazer as adequações. E só em janeiro a gente teria a primeira adequação, que seria no nosso website, para atendimento dos consumidores, pronta. Isso são estimativas conversando com os fornecedores que hoje trabalham com sistemas da Eletropaulo. A adequação do sistema comercial ficaria pronto só em fevereiro de 2016. Então, ao final de todo o processo, a gente teria que passar por uma rodada de treinamento e capacitação das nossas equipes, o que totalizaria aí 240 dias para adequação ao normativo. Esses valores são todas, essas previsões são estimadas, né, mas fica bem diferente da previsão da ANEEL de 60 dias. Agora, passando diretamente para as propostas da ANEEL, a gente tem, então, uma outra questão aqui de prazo, que seria o prazo para vistoria, né, uma redução de 3 e 5 dias, né, para áreas rurais e urbanas. E a gente entende, nesse Brasil, que a vistoria não é uma vistoria simples, é uma vistoria complexa, demanda realmente de uma mão de obra capacitada, com pessoas especializadas que vão fazer uma vistoria realmente detalhada. E para que isso não incorra com impacto em outros serviços da distribuidora, a gente precisaria realmente de um tempinho um pouquinho maior do que o que está hoje previsto. Então a gente propõe 15 e 20 dias. No caso da definição da prioridade das unidades consumidoras participantes no processo de compensação, a gente entende que não é necessário que o consumidor defina a ordem de prioridade e o percentual. A gente entende que a definição do percentual já é suficiente. E a gente entende que quando da mudança ou da definição desse percentual, isso deve ser feito com alguma antecedência para que os sistemas comerciais sejam parametrizados e que não atrapalhem nenhum processo de faturamento para o próprio cliente. Então a gente imagina que isso deva ocorrer com uma antecedência aí de 60 dias. Questão de informações adicionais na fatura, a gente, avaliando a proposta da ANEEL, identificou que a ANEEL está entendendo que a gente pode fazer a troca de informações com o consumidor através de meios eletrônicos, mas a gente gostaria de deixar isso explícito, né? Por exemplo, definindo que uma das formas de trocar as informações com o consumidor é por e-mail. Da mesma forma, evidenciar qualquer tipo de problema que tiver durante a vistoria ou uma atualização de informações também por e-mail. A outra coisa no que se refere à vistoria é imputar à distribuidora a responsabilidade de fazer uma vistoria para comprovar a carga declarada do consumidor foge realmente do escopo de trabalho da distribuidora, né? Isso é de difícil gestão, completamente diferente dos trabalhos hoje realizados pela distribuidora, e é vulnerável demais. O consumidor pode, no primeiro momento, estar com a condição adequada, e no segundo momento isso mudar, enfim, ele pode instalar uma outra carga, e isso completamente fora da gestão da distribuidora.
E outra, a gente então entraria num ponto além do ponto de entrega, né, do consumidor. Então, finalizando a nossa contribuição, a gente fala agora sobre uma proposta de expansão do conceito de micro e mini geração, que abarcaria a implantação pela distribuidora de micro e mini geração em qualquer unidade consumidora, com o objetivo de realizar a compensação dessa energia nas unidades de baixa renda, desde que essas unidades estejam concentradas numa área de concentração, né, num núcleo de regularização de clientes clandestinos, por exemplo. A ideia é que essa compensação ocorra para o próprio consumidor, onde vai estar sendo implantada num limite mínimo de 10%, isso negociável com o consumidor, dependendo do interesse da distribuidora e do consumidor. E os custos de implantação, operação e manutenção ficariam todos a cargo da distribuidora. Ao fim da implantação, isso seria então um ativo, um ativo transferido para o consumidor. Dessa forma, a gente necessitaria então celebrar alguns contratos, né? E a ideia é que esses contratos prevejam então a redução de 100% da TUSD, conforme já é previsto para um incentivo já previsto, e isso seria realmente facilmente realizado através de uma inserção na Resolução 077 de 2004. O senhor pode, por favor, concluir? Tá. Concluindo, então, falando apenas dos benefícios, a gente teria alguns ganhos aí com a tarifa, redução do subsídio via CDE, porque a gente estaria, então, subsidiando o consumo das unidades consumidoras de baixa renda, e estimularia esses consumidores à adimplência, uma vez que a gente, então, teria uma redução do valor da fatura para eles, e os benefícios aí marginais, enfim, a gente teria redução de perda técnica nos locais onde a gente implantaria essas unidades geradoras, e dessa forma a gente contribuiria de uma forma para a rede, para a manutenção da rede, para a expansão do sistema elétrico e para a manutenção da condição social das pessoas de baixa renda. É isso. Ok, muito obrigado.